Então, pessoal, veja bem. Aqui são os ângulos notáveis, né? Deixa eu colocar a canetinha só para a gente ver melhor. Então, perceba aqui que eu estou trabalhando apenas com seno, cosseno e a tangente. Somente essas três razões trigonométricas. Ah, existem outras razões? Existe, mas nós estamos trabalhando com essas três que são chamadas de razões fundamentais. E também nós estamos trabalhando aqui com os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. Ah, existem outros ângulos? É claro, existem os outros ângulos. Então aqui vocês vão perceber que eu vou dar também aqui do lado, nessa outra tabela aqui, os valores dos ângulos notáveis em decimal. Olha só, o seno de 30 graus é meio, você pode escrever assim ou escrever em forma de fração. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, mas também é a mesma coisa que 0,7, tá vendo aqui, ó? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, ah, mas é a mesma coisa que 0,86 aproximadamente. Então, tanto você vai poder usar essa notação aqui em forma de fração, como essa daqui em forma de número decimal, tá bom? Então, mas geralmente você decora essa daqui porque é mais fácil, tem aquelas musiquinhas que eu passei para vocês, é mais fácil decorar ela em forma de fração do que em número decimal, tá certo? Então vamos lá. Então isso aqui vocês vão poder consultar sempre que vocês precisarem, mas isso aqui, gente, essa daqui que tá os ângulos notáveis em forma de fração, você tem que decorar, tá? Tem que decorar, tem que saber, tem que aprender uma daquelas musiquinhas lá, quando for fazer um trabalho, já fazer essa tabelinha no lado, para sempre que você precisar, você só consultar, tá certo? Então vamos ficar aí de olho, tá bom? Vamos continuar, galerinha. Então, olha só. Essa questão da tabela trigonométrica, ela é muito antiga. O ser humano, ele já tinha uma tabela há muitos anos atrás. Esse aqui é o papiro de Hansen, que ele foi do Egito. É um dos mais antigos, gente. Não, daqui da Babilônia. O Egito é outro. A tábua cuneiforme, tábua da Babilônia, com textos escritos em 1900 e 1600 a.C., gente. Olha só. Foram localizados problemas envolvendo secante. Secante é uma outra razão trigonométrica. Cotangente, que está bem aqui, é outra razão trigonométrica que nós não estamos trabalhando. Só para vocês terem uma ideia de como esse conhecimento fazia parte da humanidade. Antes de Cristo, 1900 anos antes de Cristo, gente. O ser humano já conhecia as razões trigonométricas, já conhecia as relações entre os triângulos, já trabalhava com ele. Para você ver como a matemática faz parte da vida do ser humano, independente se tinha escola ou não, entendeu? É isso que é importante entender. Aí aqui eu vou mostrar para vocês duas outras tabelas, uma no Egito e outra aqui na Babilônia, tá? Que também eram tabelas trigonométricas, eram escritos onde você percebeu ali que eles estavam fazendo cálculos com trigonometria, as razões trigonométricas, tá? Então, só para você ter uma ideia de como é importante você entender esse assunto, fazer parte da sua vida, porque ele já faz parte da humanidade há séculos, meus queridos. Tá, vamos lá então. Aqui nós temos uma tabela quase que completa, olha, de vários ângulos de 1 grau, 2 graus, 3 graus. Então existe uma tabela já feita, gente, com os valores de seno, cosseno e tangente de todos os graus que você pode imaginar. É só você consultar essa tabela. O ser humano já fez todos os cálculos e criou uma tabela. Essa tabela aqui, ó, são essas tabelas que nós estamos falando, tá? Essas tabelas bem antigas aqui. Então hoje também nós temos tabelas escritas, que já está lá, que o ser humano ao longo da humanidade foi construindo, foi notando, para que não precisasse sempre estar calculando quando precisasse saber os valores das razões seno, cosseno e tangente. Tá ok? Em todos os graus. Hoje, gente, hoje você tem no seu celular, vou colocar a canetinha só para me mostrar para vocês. Olha aqui, no seu celular você vai ter seno, ó, cosseno e tangente. É só você apertar a tecla, assim, digamos que eu quero seno, eu aperto seno, ó, de 30 graus, aí eu aperto 30. Aí vai aparecer aqui, ó, 0,5. Ele vai te dizer que seno de 30 graus é meio, entendeu? Então hoje você tem várias tecnologias que te dá esse alcance. Se você tem que usar, pode usar. Aí você vai dizer, mas professora, então se tem no celular, por que eu tenho que estar aprendendo isso? Porque, meu querido, você tem que entender como se chegou a isso.
Aí depois você pode usar os instrumentos que já tem para resolver os seus problemas. Se você for fazer arquitetura, se você for fazer engenharia e outras tantas profissões, você vai precisar entender as razões trigonométricas e você vai usar o seu celular para fazer os cálculos. Ou você pode usar também uma calculadora científica, como essa bem aqui. Nessa calculadora científica, que muitos engenheiros e economistas usam, você tem aqui também, olha, o seno, o cosseno e a tangente. E nesse exemplo que está aqui, a calculadora está calculando o seno de 30 graus, se você observar aqui, ó, tá? Então, existem calculadoras científicas que já têm as razões trigonométricas básicas e existe no teu celular uma forma de você encontrar os valores. Aí você vai dizer, então não preciso aprender aquela tabela trigonométrica, não preciso decorar. Sim, infelizmente você precisa, ou felizmente, eu acredito que é felizmente, porque uma coisa que faz parte da humanidade, você também tem que fazer parte. E aí, se você for fazer uma prova, você não vai levar celular, você não vai consultar, você não vai levar uma calculadora científica. O que você vai levar? O seu conhecimento. E o seu conhecimento passa tanto pela memorização como pela compreensão. Então, meu objetivo nessa aula é você compreender como usar as razões trigonométricas para resolver problemas que envolvem razões trigonométricas, tá ok, galerinha? Então, vamos então resolver alguns problemas que envolvem as razões trigonométricas, tá, meus amores? Vocês vão perceber como é fácil. A maioria dos problemas aqui eu já resolvi, então eu vou só explicar para vocês. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que registrar todos os problemas no seu caderno, tá certo? E enviar para o meu e-mail, porque esses problemas aqui, esses exemplos resolvidos, são a atividade de hoje. Presta atenção. Os exemplos que eu resolver nessa videoaula é a atividade de hoje. Você precisa registrar no seu caderno e enviar para o meu e-mail. Vamos lá? Lembra que eu falei para vocês sobre o ângulo de 30 graus nos vídeos passados? Lembram? Então, observe que esse problema aqui, ele quer saber esse lado bem aqui. Esse lado aqui não está oposto ao ângulo de 30 graus? O que você sabe sobre esse conhecimento já? O que você sabe, o que você aprendeu, o que você compreendeu? Será que vocês lembram que o lado oposto ao ângulo de 30 graus sempre será a metade da hipotenusa? Olha a hipotenusa aqui. A hipotenusa aqui é 500 metros. Então, esse ônibus se deslocou aqui do início até aqui, nessa rampa, 500 metros. Qual foi a altura que ele subiu? É o valor de x. Como é que você vai conseguir encontrar esse valor de x? Você pode usar a razão trigonométrica e calcular. Mas você já pode resolver isso por dedução. Porque você vai lembrar o seguinte, que todo lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 500, isso aqui é 250, entendeu? Então você mata por dedução. Então vamos ler o problema. Calcule a altura que se encontra o ônibus distante 500 metros do seu ponto de partida, em um trajeto íngreme com inclinação de 30 graus, que se prolonga em todo o percurso, tá certo? Professora, e se eu não lembrar, professora, desse negócio de que todo lado oposto ao ângulo de 30 graus é a metade da hipotenusa? Você vai usar uma das razões trigonométricas para resolver. Aí você vai lembrar, qual das razões trigonométricas trabalha com o cateto oposto sobre a hipotenusa? Seno. E aí você vai aqui e vai escrever seno de 30 graus, porque esse ângulo que você está trabalhando aqui, que é igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembra de coca? Aí você vai ver quem é o seno de 30 graus, vai lembrar que é meio, tá certo? Que é igual ao cateto oposto, que é o seu x, que é o valor que está procurando, sobre a hipotenusa, que é 500. Aí o que é que você faz aqui? Aqui você tem uma proporção. Você vai multiplicar, tá? Gente, desculpa. Vamos continuar de novo. Seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus é meio.
Cateto oposto é o x que está procurando e a hipotenusa é 500, tá certo? Agora, vou trocar só a cor da canetinha aqui para facilitar. Você tem o que aqui? Uma proporção. O que é uma proporção? Uma igualdade entre razões. Então, você vai multiplicar esse por esse e esse por esse, tá? E aí, você vai ter o quê? Você vai ter o valor de x. Então, 2 vezes x, 2x, igual 1 vezes 500, 500. Agora, esse carinha aqui, que tá, o 2 que tá dividindo desse lado aqui, ó, vai passar para o outro lado dividindo. E aí, você vai ter o quê? Você vai ter 500. O x, vou caber aqui, pessoal. X é igual, que não tem espaço aqui, tá? 500 dividido por 2. Esse 2 aqui que estava multiplicando passou dividindo. Então, x é igual a 250. Tá vendo aqui? Esse é o resultado aqui, ó. Como eu tinha acabado de provar para vocês, esse valor sempre será a metade desse, quando o ângulo for de 30 graus. Ok? Vamos então à próxima? Muito bem. Lembra que eu falei para vocês sobre o ângulo agudo igual a 45 graus? Vocês lembram? Então, olha só. Se eu quero descobrir a altura dessa árvore aqui, o que eu observo? Que esse ângulo aqui, da projeção do sol e da sombra da árvore, é de 45 graus. O que nós aprendemos, gente, sobre o ângulo de 45 graus? Vocês lembram? Ontem nós trabalhamos isso na aula anterior. Então, olha só. Se o ângulo de 45 graus é a metade de um quadrado, não é verdade? Então, olha o que acontece. Esse lado aqui sempre será igual a esse. Ou seja, os catetos têm a mesma medida. Aí você vai dizer, ah, professora, mas aqui nessa imagem não é o mesmo tamanho. Gente, imagem é só uma imagem é só decorativa. Ela não é proporcional. Ela não tem que ser sempre proporcional aos tamanhos. Ela não tem essa finalidade. Ela só ilustra o problema. Então, não vai querer olhar para a imagem e achar que você está vendo a imagem proporcional que o problema está falando. Não, ela está só ilustrando o problema. Então, se você nem quiser calcular, usar aqui as razões trigonométricas para resolver esse problema aqui, basta você lembrar, é o ângulo... Então, pessoal, desculpa, foi minha cachorrinha latindo aqui, tá? Então, quando acontecer de você estiver trabalhando com ângulo de 45 graus, não é necessário nem você fazer cálculo. Você vai lembrar que os catetos, quando se trata de ângulo de 45 graus, esse lado é exatamente igual a esse. Então, se essa sombra aqui deu 15 metros, a altura vai ser 15 metros, entendeu? Por quê? Quem te garante isso? Esse ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é a metade do de 90. Eu mostrei para vocês na aula anterior. Mostrei para vocês também que ele faz parte de um quadrado lá. Logo, você vai ver que esse lado é exatamente igual a esse. E se você não lembrar? Bom, se você não lembrar, você vai ter que calcular, usando o quê? As razões trigonométricas. Qual é a razão que trabalha com os catetos? Observe que nessa questão aqui, você quer encontrar um cateto e tem o lado de outro cateto. Só existe uma razão trigonométrica que trabalha com os catetos, que é a razão tangente. Aí você vai fazer isso, ó. Aí você vai colocar tangente de quantos graus? De 45 graus. Tá? A tangente de 45 graus é quem? Deixa eu só ajeitar aqui que ficou muito complicado. Deixa eu só baixar mais um pouco. Vamos colocar a canetinha. Então, tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é isso aqui, ó. O H, que é a altura, sobre o cateto adjacente, que lá é 15. Quanto vale a tangente de 45 graus? Você vai ter que lembrar, por isso que você tem que decorar aquela tabela trigonométrica. Então, você vai lembrar que ele vale 1, que é igual a H por 15. Agora, é só você multiplicar em forma de X aqui, ó. Esse por esse e esse por esse. 15 vezes 1 é 15. Aí você coloca 1 aqui embaixo, 1 vezes H é H. Então, você descobriu que o H é 15, uma coisa que você já sabia, porque você sabe que se tratando de ângulos de 45 graus,
este lado aqui é igual ao outro lado, tá certo, galera? Deu para lembrar aí? Muito bem. Vamos então resolver alguns problemas aqui. Vocês percebem que eu já resolvi, tá aqui nesse quadrinho aqui preto, todo resolvido. Eu vou só explicando para vocês lembrarem como é que se resolve problemas dessa natureza. Então, olha só. Ao levantar voo, um avião sobe, formando uma pista com um ângulo de 30 graus. Considerando que o ângulo formado seja contínuo, ou seja, não houve oscilação, determine a altura atingida por esse avião ao percorrer 2 km, ou seja, 2.000 metros, né? O avião se encontrará a uma altura de 1 km ou 1.000 metros. Não é verdade isso? Por que eu sei que isso é verdade? Primeiro, porque eu estou vendo que o ângulo aqui é 30 graus. Olha só. Aí eu tenho um avião que vai decolar daqui e vai subir neste ângulo de 30 graus. Ao percorrer 2 km, ou seja, 2.000 metros, a que altura ele está? É fácil deduzir. Por que é fácil deduzir? Porque este lado é o lado oposto ao 30 graus. E ele sempre será a metade da hipotenusa. Então, verifique aqui, ó. Verifique que a hipotenusa é 2 km ou 2.000 metros, né? Então, se a hipotenusa é 2 km ou 2.000 metros e a altura é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, é porque isso aqui é 1.000 metros ou 1 km. Entendeu? Ah, professor, e se eu não conseguir? Aí você vai olhar aqui do lado como eu resolvi. Observe aqui do lado eu resolvi o problema. Bora ver aqui. Olha, seno de 30 graus. Por que eu vou trabalhar o seno, gente? Lembrando que nós estamos trabalhando com 3 razões trigonométricas: seno, cosseno ou a tangente. E por que eu vou usar o seno aqui? Por que o seno? Porque o seno trabalha o cateto oposto sobre a hipotenusa. E são esses lados que estão envolvidos nesse problema. Está aqui a hipotenusa, que vale 2 km, e eu quero encontrar o cateto oposto. Então, eu vou usar o seno. Então, o seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 2. Quanto é o seno de 30 graus? Meio. Aí, aqui, eu multiplico 2 por H e 1 vezes 2.000. Depois, o 2 que está multiplicando vai passar a dividir no 2.000 e vai dar 1.000. Então, assim que você usa as razões trigonométricas para resolver os problemas, tá bom? Deu para entender? Mas aí vamos continuar, porque nos outros problemas vai aparecer as outras razões trigonométricas e aí você vai entender melhor, tá bom? Observe aqui, esse outro problema aqui. Com o intuito de medir a altura de uma árvore, de uma torre, um topógrafo, utilizando um teotolito, esquematizou a seguinte situação matemática. O teotolito é aquilo que se você passa de vez em quando nas ruas, aí tem alguém usando um tripé e olhando o ângulo da rua para fazer aquelas marcações. Então é um instrumento chamado teodolito. Depois eu posso mostrar uma imagem, tá bom? Como é que eu vou determinar a altura dessa torre aqui? Veja bem, mudou a situação agora. A torre está bem aqui e eu quero descobrir essa altura aqui. E o ângulo que está aqui é 60 graus, entendeu? Observe, não é mais 30. Então, para eu descobrir essa altura, o problema me deu esse lado aqui. E esse lado é adjacente ao ângulo de 60 graus. Então, eu tenho 2 catetos para encontrar um. Eu tenho um cateto, eu tenho esse ângulo e quero encontrar esse outro cateto aqui. Qual das razões trigonométricas trabalha com os catetos? Somente a tangente. Por isso eu vou usar a tangente para resolver esse problema, e não o seno e nem o cosseno, entendeu? Então vamos lá. Então, eu tenho que decidir antes de qualquer coisa, ao resolver um problema, qual das razões trigonométricas eu conseguirei resolver aquele problema. E isso vai depender dos dados do problema. Isso vai depender do que o problema quer e o que o problema me traz. Então aqui eu percebo o seguinte, que é dado um ângulo agudo para mim, é dado a medida do cateto adjacente e eu quero encontrar o cateto oposto. Então, a razão que trabalha com isso é a tangente. Então, eu coloquei aqui, ó, tangente de 60 graus. Quem é a tangente? Cateto oposto, tangente é
cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é o valor que você desconhece, que aqui está chamado de H, então colocou H aqui. Dividido pelo cateto adjacente, que aqui é o 50, observe. Aí você vai ter que lembrar, quanto é a tangente de 60 graus? Você já deve ter feito a sua tabelinha lá do lado, cantou, copiou toda a tabelinha para poder usar aqui. Tangente de 60 graus é raiz de 3, aí já coloquei aqui, ó, substituir. Aí repeti aqui, H dividido por 50. Coloca 1 aqui embaixo, multiplica H por 1 e 50 por raiz de 3. Aí tá bem aqui, ó, 50 vezes raiz de 3. Você pode deixar a resposta assim, ou você pode, no lugar da raiz de 3, colocar 1,73, que é o valor aproximado da raiz de 3, multiplicar por 50 e vai encontrar esse valor aqui. Em geral, as respostas ficam nessa forma aqui, sobre raiz mesmo, tá, pessoal? Deu para entender? Então, dependendo do problema, você vai usar seno. Aqui eu usei o seno. Por que eu usei o seno? Porque eu precisava encontrar o cateto oposto e eu tinha a hipotenusa. Aqui eu já usei a tangente. Por quê? Porque eu tinha o valor do cateto adjacente e queria encontrar o cateto oposto. Tá certo? Então, por isso que é importante, antes de qualquer coisa, você saber o que é a razão seno, o que é a razão cosseno e o que é a razão tangente. Senão você vai se atrapalhar todo e não vai conseguir. Vamos ao próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, olha, você vai ver que eu vou usar a razão cosseno para resolver. Por quê? Porque depende do problema. Então, vamos ler aqui o problema rapidinho antes. Durante um voo em que um avião estava a uma altura de 1.500 metros, olha, o avião está bem aqui em cima, ele está numa altura de 1.500 metros, você percebe que aqui no problema ele te dá essa altura, tá? Em relação ao solo, um paraquedista salta em um ângulo de 30 graus. Você vê que o rapaz soltou e ele veio descendo em um ângulo de 30 graus com relação ao avião. Qual a distância percorrida por ele nessa descida? Aí você vai dizer, é ângulo de 30 graus, eu já sei, eu vou deduzir. Não aqui. Por quê? Porque isso aqui é a hipotenusa, tá certo? E não foi dado para você o ângulo de 30 graus, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente. Tá aqui o ângulo de 30 graus, né? Ele quer descobrir o quê? A hipotenusa, não é verdade? Ele quer descobrir essa distância aqui ou não? O que ele quer descobrir? Né? Ele quer descobrir... Deixa eu dar uma olhadinha. O que ele quer descobrir? Deixa eu voltar lá pra gente ver. Qual a distância percorrida por ele nessa descida? Exatamente. Ele quer descobrir justamente a hipotenusa, que é essa distância do avião até lá embaixo. Mas, o que você percebe? Que o problema, ele te dá o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e não o oposto. Então, você não vai dizer, porque aqui é 1.500, aqui vai dar 3.000. Não. Somente se esse 1.500 aqui, se esse 1.500 aqui fosse aqui, nesse lado aqui, aí você ia dizer que a hipotenusa era 3.000. Mas não é isso que está acontecendo nesse problema aqui. Nesse problema aqui, você tem a medida do cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e você quer encontrar a hipotenusa, tá? Que é o lado oposto ao ângulo reto. Lembrando que esse lado sempre é maior do que todos os outros 3 lados do triângulo retângulo. Então, gente, qual das razões trigonométricas vai trabalhar? Você vai trabalhar com o cosseno. Por que você vai trabalhar com o cosseno? Porque os dados do problema te deram o cateto adjacente e querem encontrar a hipotenusa. Então, a razão trigonométrica que trabalha cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Cateto adjacente pela hipotenusa. Por isso que nesse caso aqui é o cosseno a razão trigonométrica que vai resolver o problema. Aí tá bem aqui, olha, cateto adjacente, quanto é? 1.500, dividido pela hipotenusa, x. Quanto é o cosseno de 30 graus? Por isso que você tem que decorar aquela tabelinha lá, para quando chegar nos problemas como esse, você colocar o valor aqui, raiz de 3 sobre 2. E aí, repete a razão aí de cima. Aí aqui você tem o quê? Uma proporção. Se você tem uma proporção, você tem uma igualdade entre razões. O que você pode fazer? Multiplicar esse por esse e esse por esse. Tá? Então, x vezes raiz de 3 está aqui.
E 2 vezes 2.500 está aqui. Aí, galerinha, eu mostrei no vídeo para vocês passado como é que se faz isso aqui, ó. Aí vai ficar 2 vezes 2.500, que vai dar 300. A raiz de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Tá certo? Então, o que você percebe aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a racionalização, porque matematicamente a gente não deixa a raiz embaixo do denominador, tá? Mas esse resultado aqui, ó, esse resultado aqui, exatamente esse resultado aqui, só que ele está arrumadinho. Isso aqui está arrumadinho e esse aqui está bagunçadinho. E como é que a gente faz para arrumar? A gente racionaliza. Para quê? Para tirar esse valor aqui de baixo, porque matematicamente ele é deselegante. Aí você multiplica aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. 3.000 vezes raiz de 3 dá 3.000 vezes raiz de 3. Aqui, ó, cancela-se a raiz, fica só o 3 aqui embaixo. Divide 3.000 por 3, que vai dar 1.000. E aí você tem a resposta 1.000 vezes a raiz de 3. Aí, se no lugar da raiz de 3 você quiser colocar 1,73, você vai encontrar esse tamanho aqui aproximadamente. Ou seja, este paraquedista desceu aproximadamente 1,7 metros, tá? 1.732 metros, desculpa, 1,7 quilômetros, né? Então, 1.732 metros foi a distância percorrida na descida desse paraquedista. Ok? Vamos continuar? Então, vamos lá. Outro problema aqui, olha. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste, onde a pipa engalhou, ficou lá pendurada, né? Renata notou que o ângulo formado entre a linha e a pipa na rua era de 60 graus, tá? Então, ela vai dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é de 60 graus, né? Ela vai dizer que ela notou, mas não dá para notar, tá, pessoal? Não tem como isso a olho nu você notar. Você tem que usar um instrumento, que é o teotolito, para poder fazer essa medição. É porque é um problema e ele tá só simplificando, tá certo? Então, dizer que Renata notou é complicado, né? Notou que o ângulo o ângulo alfa, que esse alfa aqui, ó, formado entre a linha da pipa, a linha que engatou aqui, e a rua, que é essa aqui, é de 60 graus. Como mostra a figura, calcule a altura do poste. Então, isso é só para facilitar você calcular. Então, gente, olha só, é importantíssimo você, primeiro, antes de resolver um problema, é lembrar as razões trigonométricas, quais são elas, e verificar qual delas vai resolver o problema em questão. Neste caso, qual delas? Aí você vai ver quais são os dados que o problema te dá. Tá, esse problema me dá quais dados? Quer descobrir a altura do poste, que chamou aqui de H, e te dá a distância das crianças até o poste, que é 6 metros. Então, você percebe que nesse problema aqui, você está trabalhando o quê? Cateto com cateto. Qual é a razão trigonométrica que trabalha os catetos? A tangente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá bem aqui, ó. Aí você vai, então, tangente de 60 graus, porque aqui o ângulo é de 60 graus, é igual a quem? Ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que tá bem aqui. Aí lembrem, quem é a tangente de 60 graus? Aí, meu amigo, você vai ter que decorar aquela tabela lá. Sem aquela tabela não tem como, porque o problema não vai te dar. Lembrar que é raiz de 3. Aí é só multiplicar em forma de x aqui, ó. Vamos multiplicar aqui, ó. Coloca 1 aqui embaixo, aí multiplica h vezes 1h e 6 vezes a raiz de 3, multiplica aqui. Você pode deixar assim mesmo a resolução, ou no lugar da raiz de 3, colocar 1,73, que é o valor aproximado, multiplicar por 6 e vai te dar 10,4 metros. Então, eles descobriram que aqui é 10,4, quase 10,5 a distância entre ele e a pipa. Ah, não, desculpe, não é isso, né? Isso aqui é a altura, né? A altura, desculpa, gente, pelo amor de Deus, é a altura do poste, que é 10 metros,4.
tá? Ok? Vamos continuar? Eu espero que vocês tenham entendido que tem momentos em que você usa tangente, depende do problema. Tem momentos que você usa o cosseno. E vai ter momentos, desculpa que aumentou, que você vai usar o seno. Então depende do problema, depende do que o problema está pedindo e depende do que o problema te dá. Lembrando que tudo se trata dos lados do triângulo retângulo. Aqui tem um outro exemplo, onde você vai ver, não vamos trabalhar agora, depois vocês dêem uma olhadinha. Aqui eu tenho mais um exemplo do ângulo de 30 graus, vocês olham depois com cuidado, eu já expliquei, né? Vocês vão entender olhando aqui a solução que está aqui, tá certo? E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso aqui. Você vai dizer, desculpa, vamos voltar. Olha esse problema aqui em questão, gente. Observe o desenho e calcule a altura desse prédio, usando uma das razões trigonométricas. Por que nesse problema aqui, o próprio problema te dá os valores de seno, cosseno e tangente? Sabe por quê? Porque nesse problema, ele não está usando ângulos notáveis, está usando outro ângulo, 40 graus. E toda vez que o problema usar outros ângulos que não sejam notáveis, ele vai te dar o valor para você escolher qual deles você vai trabalhar, entendeu? Então, todas as vezes que o problema não trabalhar com os ângulos notáveis, 45, 30 e 60, o problema vai te dar as razões trigonométricas desse ângulo para você escolher para resolver. Então, vamos lá, ler o problema e entender um pouquinho melhor. Observe o desenho e calcule a altura desse prédio, tá certo? Usando uma das razões trigonométricas. Então, observe que tem um rapazinho usando aqui um instrumento chamado teotolito. Esse instrumento que calcula ângulos. E aí, no ângulo de 40 graus, ele está visualizando o alto desse prédio aqui, ó. Tá certo? A altura desse rapaz é de 1,70 m, é a altura dele. O triângulo formado é até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, como o problema não está trabalhando com ângulos notáveis, ele vai te dar os valores de seno, cosseno e tangente para você escolher qual desses vai resolver esse problema. Qual desses você vai escolher? Veja bem. O problema te dá o seguinte. O problema te dá esse ângulo. E o que mais que ele te dá? Vamos voltar lá no problema de ver. Observe o desenho e calcule a altura desse prédio usando uma das razões trigonométricas. Oh, meu Deus, vamos lá. Ele não falou aqui, gente, mas o cateto adjacente, que é esse ladinho bem aqui, ó, é 80, tá? Tá bem aqui, isso aqui é 80, tá bom? Bem aqui, esse aqui, deixa eu colocar a canetinha para você ver, é 80, não tá colocado aqui. Daqui desse rapazinho até o prédio, ele tá distante 80 metros, tá? Vamos lá, então? Aí ele colocou aqui, ó. Por que você vai trabalhar com a tangente de 40 graus? Por quê? Porque você quer encontrar essa medida aqui, desse triângulo, e você tem essa medida aqui, essa distância. Então, gente, a razão trigonométrica que trabalha com catetos não é nem o seno, nem o cosseno, é a tangente. Então, você vai pegar esse dado aqui, a tangente de 40 graus, que é igual a 0,84, para resolver esse problema aqui. Então, vamos lá. Deu para entender? Aí, então, vou colocar tangente de 40 graus. É igual a quem? Cateto adjacente, que é 80, tá? Desculpa, gente, desculpa, de que cateto adjacente não. Cateto oposto, perdão. Cateto oposto, que é o H, tá bem aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é 80 aqui, tá? Aí, quem é a tangente de 40 graus? Tá bem aqui, o problema ele te dá. Por que o problema te dá? Porque não é um ângulo notável. Quando é ângulo notável, o problema não vai te dar e você vai ter que saber qual é o valor. Por isso que você tem que decorar aquela tabelinha lá. É imprescindível. Se você não decorar aquela tabelinha lá, você não vai conseguir resolver problemas que envolvem ângulos notáveis. Os outros ângulos, os problemas vão te dar para você escolher qual das razões trigonométricas você vai trabalhar. Tá entendido? Então, nesse caso aqui, eu escolhi a tangente. Por que eu escolhi a tangente? Porque eu tenho o valor desse cateto aqui, que é o cateto adjacente,
e quero encontrar esse aqui, que é o cateto oposto. Então, a razão que trabalha com os catetos é a tangente. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que está bem aqui, ó. Tá? Aí é só correr para o abraço. Então, tangente de 40 graus, quanto é? Você olha aqui, ó, e joga aqui, 0,84. H dividido por 80. Aí aqui você faz, multiplica em forma de X, coloca 1 aqui embaixo, tá certo? E aí é só correr para o abraço. Vamos lá. Aí multiplicou, vai ficar. Aí o que ele fez aqui, ó? Quem é 0,84? 0,84 ele transformou em fração. Aí você vai dizer, ah, professor, e se eu não quiser transformar em fração, eu vou errar esse cálculo? Não, não vai errar. Ele transformou em fração para ficar mais fácil aqui, ó. Mas se você não quiser transformar em razão e trabalhar com 0,84, você pode, é só multiplicar por 80. Vai dar o mesmo resultado? Vai, claro que vai. Mas às vezes é mais difícil fazer esses cálculos aqui. Então você pode, em vez de trabalhar com 0,84, trabalhar com 80 sobre 100, que é a mesma coisa. E facilitar os seus cálculos, tá? Isso aí é opcional. E aí é só multiplicar H vezes 100 e 84 vezes 80. E aí você vai ter isso aqui, ó. 100 vezes H e 84 vezes 80. Tá certo? Aí, divide aqui. Se você, professor, eu quero multiplicar logo. Multiplica. Multiplica esse vezes esse e divide por 100. Porque o 100 está multiplicando esse lado e vai passar dividindo. Aqui o problema, ele dividiu o 80 por 100. Simplificou. Aí 80 por 100, na verdade, ficou uma fraçãozinha menor. Ficou, olha, 80 por 100, ele simplificou e ficou 4 por 5. Foi só uma questão de simplificar, tá, pessoal? Vim aqui, ó. Aí agora ele multiplicou por 4 e dividiu por 5. 84 vezes 4 deu quanto? Deu aqui 336. Tá? Vim aqui, ó, 336. Aí dividiu por 5. Que deu quanto? 67,2, tá bom? Então, 67,2 é a parte da altura do prédio, 67,2. Olha lá, esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui é 67. Desculpa aqui, alguém tá ligando, desculpem. Tá? Desculpem lá, gente. Esse tamanho aqui do prédio, olha. Esse valor que você encontrou, 67,2. Mas lembre-se que tem a altura do rapaz que está vendo isso, que faz parte da altura do prédio. Então, eu tenho que somar o que eu encontrei, que é 67,2, mais a altura do rapaz. E aí, você vai ter aqui que o prédio, ele tem aproximadamente 69 metros. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham compreendido isso, gente. Olha, problemas onde você não vai trabalhar com os ângulos notáveis, o problema te dá as 3 razões trigonométricas para você escolher qual delas vai resolver o problema. Nos outros problemas que envolvem ângulos notáveis, tá? O problema não vai te dar, você vai ter que decorar. Deu para entender isso? Envolveu ângulos notáveis? Pronto, não tem como, ele não vai te dar os valores, você vai ter que lembrar. Agora, quando o problema não envolve ângulos notáveis, a questão te dá aí os valores de seno e cosseno e tangente para que você possa escolher qual delas você vai resolver os problemas. Ok, vamos continuar. Mais um problema aqui, olha, mais um problema. Você tem um rapazinho aqui olhando uma árvore sobre um ângulo de 32 graus. 32 graus não é um ângulo notável, né? Por isso que o problema vai te dar os valores aqui, ó, tá vendo? Ele te dá o valor da tangente, do seno e do cosseno. Para que ele dá o valor das 3 razões? Porque ele sabe que uma delas vai resolver um problema, só que ele não vai dizer qual é. Então ele te dá as 3 para você escolher, para ver se você sabe qual é. Entendeu? Aí você tem que ler o problema e ver qual das razões vai resolver aquele problema. Então vamos lá, vamos ler o problema. Observe o desenho abaixo e calcule a altura da árvore, utilizando uma das razões trigonométricas abaixo. O que você observa? Que o problema te dá o seno de 32 graus, o cosseno de 32 graus e a tangente de 32 graus. Qual delas aí vai resolver o problema?
você vai ver que é a tangente. Por quê? Porque o rapazinho de 1,70 m está distante da árvore 13 metros. E ele te dá... Então, gente, me desculpe mais uma vez, porque quando entra alguém aqui na minha sala, a cachorrinha fica desesperada. Então, gente, todas as vezes que você trabalhar com ângulos que não sejam ângulos notáveis, o problema vai te dar as 3 razões trigonométricas daquele ângulo para que você escolha qual delas vai resolver. Aí, dependendo do problema, você vai entender. Então, se nesse problema eu tenho esse lado aqui, que é adjacente a esse ângulo, e quero encontrar a altura dessa árvore, eu vou usar a tangente. Por que eu vou usar a tangente? Porque é a razão que trabalha com os catetos. Depois você vai olhar direitinho esse problema, que é parecido com o anterior que eu acabei de explicar, e você vai entender, tá certo? Vamos ao próximo. Olha aqui esse problema aqui. Uma cegonha tem um ninho num poste de alta tensão, com 20 metros de altura, onde foi colocada uma placa especial, né? Para a cegonha não correr nenhum risco. Vê um alimento no chão e voa em direção a ele numa inclinação de 35 graus, como mostra a figura. Observe que o ângulo aqui trabalhado não é um ângulo notável, é 35 graus. Então não tem como decorar a tabela trigonométrica toda. Então você vai trabalhar aqui, ó. Observe que o problema ele vai te dar o seno de 35 graus, o cosseno de 35 graus e a tangente de 35 graus, para você escolher qual dessas razões você vai resolver esse problema. Aí você vai olhar o problema, vai ver o que o problema te dá e vai escolher uma das razões trigonométricas. Então vamos lá. Ele quer saber qual é a distância entre essa cegonha, né, e esse animalzinho aqui, que eu acho que é uma minhoca, sei lá, para ela poder se alimentar, sendo que ela está a 20 metros do chão, sobre um ângulo de 35 graus. Qual é a distância do voo dela até esse animalzinho aqui que ela vai se alimentar dele? Então, o que você tem que lembrar? Bom, o que é que eu tenho no problema? Eu tenho isso aqui, que é o cateto adjacente ao ângulo. E eu quero encontrar isso aqui. Olha o triângulo se formando aqui, tá? E eu quero encontrar esse lado. Quem é esse lado aqui? Não é a hipotenusa? Por que eu sei que é a hipotenusa? Porque aqui está o ângulo reto. Então, eu tenho o cateto adjacente a um ângulo e a hipotenusa. Qual das razões trigonométricas trabalha com cateto adjacente à hipotenusa? Seno ou cosseno? Cosseno. Aí eu vou aqui, ó, e coloco cosseno de 35 graus. Ou seja, eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Entendeu? Quem é o cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quanto é o cosseno de 35 graus? Está aqui, o problema te dá. Aí você coloca aqui. O problema diz que é 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10? É, uma casa decimal. Aí ele foi e colocou aqui, 8 sobre 10. Professor, e se eu não fizer isso, vai estar errado? Não vai estar errado, não. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho para você, se você lembrar. Aí você vai ficar aqui com 8 sobre 10 igual a 20 sobre x. Se você quiser trabalhar aqui, ia ficar como? Ficaria 0,8x igual a 20. Aí ficaria x igual a 20 dividido por 0,8. Daria a mesma coisa? Daria, gente. Daria esse mesmo resultado aqui, tá? A mesma coisa. Por favor. Então, olha lá, voltando aqui, eu posso fazer 0,8 transformar em 8 sobre 10 e aí multiplicar em forma de x aqui. Aí vai ficar 8 vezes x, 8x, e 10 vezes 20, 10 vezes 20 aqui, entendeu? Aí, quanto é 10 vezes 20? 200. O 8 que está multiplicando passou dividindo. Aí ficaria 200 dividido por 8, que daria 25 metros. Pronto. Essa é a distância que ela vai percorrer até aqui, 25 metros até o alimento dela. Aí você vai dizer, professora, eu não quero trabalhar com essa, eu não quero fazer essa transformação, eu vou errar? Não vai não.
vai pegar 0,8 e multiplicar por x, vai ficar 0,8x igual, coloca 1 aqui embaixo, 1 vezes 20, 20. Aí o 0,8 que está multiplicando vai passar a dividir no 20, vai ficar x igual a 20 dividido por 0,8. E x vai ser igual a quem? A 25, do mesmo jeito daqui. Então, esse negócio de pegar o número decimal e transformar em fração é opcional. Você pode trabalhar com o número decimal, sem problema nenhum. Tá ok? Então, pessoal, aí você agora vai resolver esse probleminha aqui, que você já está entendendo bem bacana. Observe que aqui, como é um ângulo notável, ele não vai te dar o valor do seno, nem do cosseno e nem da tangente. Por quê? Porque quando é ângulo notável, você tem que decorar aquela tabelinha lá, você tem que saber de cor o valor desse ângulo aí. Você tem que saber o seno, o cosseno e a tangente, para saber qual deles vai resolver o problema aqui em questão, tá bom? Ok, galerinha? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham compreendido, dêem uma olhada nesse material com muito carinho. E aí, vamos à atividade. Amanhã vai ter atividade sobre as razões trigonométricas. Abraços, espero que eu tenha contribuído na sua aprendizagem.